Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Seguindo o nosso planejamento de uma semana eu fazer um vídeo normal e na outra fazer um vídeo apenas de respostas a perguntas, este vídeo vai ser um vídeo de respostas a perguntas. E hoje os temas estão extremamente interessantes. Assistam o vídeo até o final que vocês não vão se arrepender. Pessoal, vou começar o vídeo hoje com o nosso Momento Jabá. Esse meu canal ele é patrocinado por um site chamado ajashop.com.br. Esse site é um site em que, a partir das vendas que eu faço nesse site, eu extraio dinheiro para investimento no canal. Então eu invisto em equipamento, eu invisto em uma série de outras coisas, em qualidade, em compra de livros para pesquisar. E o que acontece? Os livros que eu compro para pesquisar, assim que eu acabo de ler, eu disponibilizo no Ajashop nesse site. Então vocês vão ter todos os livros que eu leio, além de uma série de outras coisas. Vocês vão ter, por exemplo, materiais para rituais, tá? Eu tenho um porta-incenso de metal que é sensacional para quem trabalha com Goécia, faz evocações de Goécia. Exatamente do mesmo jeito cabem ali os incensos apropriados para Goécia. Eu tenho livros, eu estou agora com um dicionário hebraico-português, português-hebraico, para quem gosta de estudar cabala. Eu tenho também cursos, os meus cursos de cabala. Para vocês terem uma ideia, o meu curso de numerologia, além de vocês aprenderem a fazer mapa numerológico, vocês ganham o mapa de vocês. É um negócio bastante interessante. Visitem lá o site que vocês vão ver que tem um monte de coisa bacana, um monte de coisa interessante para vocês. Ok? Bom, vamos agora no que interessa do vídeo, que é as respostas a perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui bastante interessante, é uma pergunta que eu recebi até bem há pouco tempo, e eu resolvi passar essa pergunta na frente, porque eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. Então, o que está dizendo aqui? Bom dia, grande frater Ailton. Sei que pode até ser chato novamente esse tema. Já vi muitos vídeos seus sobre esse assunto. Mas ontem me veio uma dúvida levantada por amigos maçons. Observação, não sou maçom. Estudo na Amorque, Rosa Cruz Amorque, há uns 4 anos. O tema foi o seguinte: um deles me perguntou se eu tinha interesse em me tornar maçom. Disse que sim, claro, mas aí ele continuou e disse que para me tornar maçom teria que sair da Amorque. Nossa, meu amigo, que bobagem que esse maçom... Qual é a potência dele para falar um negócio desse? Isso é uma estupidez, das maiores estupidezes que eu já ouvi na minha vida. Eu sou Rosa Cruz, sou maçom, pertenço a um monte de ordem, a maçonaria nunca me encheu meu saco para falar sobre isso. Isso aí, ou o cara não é de uma potência que eu conheça, ou ele está viajando na maionese. Tá bom, querido? Então, veja bem que potência é essa, veja bem que cara é esse. Porque maçonaria e Rosa Cruz são coisas que se complementam de uma forma bem suave, bem bacana. Tome bastante cuidado, porque a maçonaria ela jamais vai dizer para vocês que se você deve entrar em outra ordem ou não. Existe sim. Por exemplo, se você for visitar uma potência não reconhecida pela sua potência, é claro que a maçonaria não vai querer que você visite como maçom dessa potência. Por quê? Porque existem trocas de palavras e sinais secretos que a maçonaria não permite que isso seja trocado por alguém que não seja maçom. Então, algumas ordens maçônicas não são reconhecidas como maçom. Então, você não pode trocar sinais secretos. Agora, se você quiser entrar nessas ordens e começar de aprendiz, tudo de novo, e não vincular a sua ordem que você está agora, você até pode. Você pode até pertencer a 2 orientes que não se falam, desde que você seja iniciado em ambos, ok? Porque aí você vai ter as palavras, toques e sinais do Oriente tal e as palavras, toques e sinais do outro Oriente que você, com certeza, devido ao seu juramento, você não vai misturar,
Continuando aqui a carta dele, se realmente assim, sei que muitos maçons vão para a Mork e quando já está na Mork ir para uma loja maçônica. A ordem diz que tem laços de amizade entre eles. Gostaria de saber se o Grande Oriente do Brasil, qual a credibilidade da Mork perante eles. Agradeço desde já. Cara, a grande maioria dos maçons do Grande Oriente do Brasil que eu conheço são da Mork também. Tem uma excelente credibilidade, sim. E a maçonaria do Grande Oriente do Brasil não pergunta se o cara é maçom, de onde ele foi. Ele só tem aquela coisa que eu falei com você, de você ir como representante do Grande Oriente em outros orientes que não são reconhecidos. Perfeito? Outra mensagem. Bom dia, sou Rosa Cruz, maçom adormecido, estou começando a frequentar o terreiro de Umbanda. Os orixás são entidades ditas como fraca para minha evolução? Tendo em vista que estudo e pratico outras ordens, eu acredito que não, mas como seu fã, acredito muito no seu conhecimento, queria ouvir seu conselho sobre isso, obrigado. Meu querido, não existe esse negócio de ordem fraca, ordem forte, se você frequenta tanta ordem é melhor que outra ordem, todas as ordens, todas as egrégoras possuem o mesmo valor, o mesmo poder, a mesma, eu diria, evolução. Tá bom? Agora, depende, isso é que é importante, da egrégora que você está envolvido. Por exemplo, uma ordem que tem raízes afro, né, como o candomblé, como outras religiões, aquela pessoa, por exemplo, que é negro, que é mulato, ou que vive na África, ou que mora na Bahia, ou que mora em ambientes que existe essa egrégora das ordens afro, ele naturalmente vai entrar para uma ordem afro. A mesma coisa na Europa, por exemplo. Na Europa, as pessoas que lidam com bruxaria celta, com goécia, né? Porque é aquilo que está no zeitgeist dele, né? Que está no tempo deles, no ambiente dele. Então, cada religião, cada ordem, ela é exatamente aquela do seu ambiente. Entendeu? Então é você que tem que dizer se a ordem ou religião seja boa para você ou não. Cada um entra para aquilo que ele tem afinidade. Por exemplo, uma pessoa que tem raízes africanas, a tendência é entrar para ordens de origem afro. Isso não quer dizer que uma pessoa que não tenha vai entrar numa ordem de origem afro. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo vai muito do meio em que a pessoa está vivendo, vai muito do espírito, do tempo da pessoa ali. Tem pessoas que às vezes entram em ordem dizendo, poxa, eu vou fazer goécia porque goécia é melhor que Umbanda. Não. A goécia pode ser melhor que Umbanda para você, para a tua vibração, mas para outras pessoas, não. Uma coisa que eu sou completamente contra é misturar egrégoras, tá bom? Por exemplo, eu já vi gente que traça lá o triângulo de evocação da goécia e coloca no meio do centro do triângulo de evocação, em vez de colocar lá o sigilo do daimon que quer fazer a evocação, coloca o ponto do guia dele ali. Isso, gente, isso é uma coisa que a gente tem que olhar com muito cuidado. Não se mistura essas coisas, principalmente se misturar dessa forma. Porque se você está colocando o ponto do seu guia no meio do triângulo, você está evocando o seu guia e não o daimon. Tá bom? Então tem muita coisa que as pessoas fazem por erro. Nenhuma ordem é menor que a outra, ou maior, ou que seja. A melhor ordem é aquela que está mais afim a você, tá? Ao seu universo, ao mundo que você vive. Tá bom, meu querido? Outro e-mail. Esse e-mail é de um assinante do canal que tem um blog na internet, que tem um canal na internet. O canal desse rapaz é o Blog do Despejo. Eu recomendo que todos vocês assinem esse blog do Despejo, que é um blog bastante bacana. E é claro, ele é assinante do nosso canal, gente. A gente tem que dar força para nós, né? A gente tem que fazer a nossa egrégora nos ajudar. Então o que ele está dizendo assim? Cara Ailton, boa noite. Sei que aqui não seria o canal, mas escrevo para lhe agradecer por sua visita e comentário no seu canal. Que é isso, cara, foi uma honra para mim. Continuando, inclusive penso no futuro em realizar um programa com você, mas preciso estruturá-lo para lhe enviar, é claro, contar com a sorte e sua disponibilidade também. Meu querido, vai ser uma honra, tá? Uma honra fazer um vídeo junto com você.
Continua. Mas a parte disso, deixe-lhe fazer uma pergunta. Há algum problema em tatuar um ou mais dos 72 nomes de Deus energeticamente? Isso pode ser um problema? Obrigado. Meu amigo, vamos lá. Isso aqui é uma pergunta bastante complexa por causa do conceito dos 72 nomes de Deus. Tem muita gente que diz que 72 nomes de Deus é uma coisa, é outra. Por exemplo, os 72 anjos lá que estão secretamente embutidos no capítulo 14 do Êxodo, lá do versículo 20, tá? Se vocês pegarem Torá em hebraico e lá no Êxodo, versículo 19 e 20, e fazer umas junções de letras, vocês vão obter os 72 anjos ou gênios da Cabala. Muita gente chama esses 72 anjos ou gênios em 72 nomes de Deus. E tem outra corrente que fala que os 72 nomes de Deus são os 72 apelidos dados a Deus. Hashem, Yahvé, né, todos os nomes utilizados pelos judeus para se referir a Deus. Por quê? Porque eles não podem falar o nome de Deus. O nome de Deus é um nome que tem uma complexidade muito grande para que o mortal não pode se referir a ele. E tem também aquele outro 72 nomes de Deus, que são aquele conjunto de letras, que cada conjunto de letra desses vibra uma energia de cura, energia de prosperidade. Eu tenho até no meu canal um vídeo que fala de um ritual de prosperidade utilizando esses 72 nomes de Deus, tá? O vídeo está aqui à direita se vocês quiserem clicar. Então, depende. O importante é o seguinte, você tem que pegar, seja quaisquer um desses 72 nomes de Deus que você queira tatuar, você tem que escolher um dos nomes, né? Você tem que escolher aquele cuja energia você queira vibrar para você o tempo inteiro até morrer, porque tatuagem é uma coisa perene, é uma coisa quase que eterna, ok? Mas não tem nenhum problema, desde que você saiba qual a energia você queira vibrar quando você for tatuar esses 72 nomes de Deus. Tá bom, meu querido? Um outro pergunta, meu boa noite, ilustre fidalguia, mestre, professor, doutor Ailton do Amaral. Tenho visto um de seus rituais, videoaula da cruz cabalística, bem diferente do que aprendemos no ritual moderno, do qual não aparece o som verbalizado Venatno. É possível que o senhor publicar um livro que possa me instruir? Por que ocultará esse som? Vamos lá. Quando eu comecei esse vídeo eu estou até colocando aqui em cima para vocês terem uma ideia de que vídeo que é. Esse ritual me foi passado pela minha mãe. Esse ritual não é um ritual normal, não é um ritual comum. Eu não sei de onde minha mãe tirou esse ritual. Isso é uma pergunta que eu gosto de deixar bem clara. É um ritual que a minha mãe passou e é um ritual que eu sempre fiz. Eu não fiz esse ritual que anda por aí, o ritual menor do pentagrama, é esse ritual que eu faço, que é o ritual passado pela minha mãe. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer esse ritual, pode fazer o ritual que vocês quiserem. No vídeo eu passei o ritual passado pela minha mãe, que não é um ritual normal, não é esse ritual comum que está por aí. A palavra Venatno é considerada, dentro do idioma hebraico, uma das palavras mais bonitas. Venatno é a palavra que tem um significado, um dos significados dela é prosperidade. E quando eu falo em prosperidade, eu falo em prosperidade energética, eu não estou falando em prosperidade de dinheiro. Eu já recebi muitos e-mails de muitos imbecis, aí quando eu falo de ritual de prosperidade, o idiota fala, então eu posso ganhar na loteria? Quer dizer, é gente que não entende a palavra prosperidade, o significado de prosperidade. Prosperidade, ele também pode ser atribuído a dinheiro, mas a gente pode ser próspero em tantas coisas na vida, gente. A gente pode ser próspero com amigos, pode ser próspero como pai, próspero como filho, ter um pensamento próspero, uma vida próspera, sem pensar em dinheiro, tá bom? Aquele sinal quando o Spock fazia, esse sinal que eu sempre falo para vocês, vida longa e próspera, significa para você ter uma vida próspera, uma vida construindo coisas boas, tá? Então Venatno, ele exatamente explica esse tipo de prosperidade. Tá bom, meu querido? Um outro e-mail.
Boa noite, professor Ailton. Sou um jovem de 23 anos, adepto do experimentalismo e que, assim como você, me baseio na razão e em minhas vivências para aprender e saciar minha curiosidade sobre diversos temas. Hoje eu entrei no YouTube e procurei sobre Ars Goetia, mais especificamente a obra do rei Salomão Lemegeton. Por um acaso, navegando entre vídeos e assuntos sobre ocultismo, encontrei o seu canal. Seu canal é o melhor do qual eu já tive acesso. Obrigado, meu amigo. Tem tanta coisa que eu quero lhe perguntar, muito que eu queria aprender, mas não vou alugar o senhor. Sempre me senti muito sozinho, às vezes até meio perdido. Já tentei me aprofundar em alguns temas, mas sempre me faltou conhecimento acadêmico. Já li um pouco de Carlos Castaneda, já experimentei algumas drogas e já tive inúmeras experiências extrasensoriais. Gostaria muito de trocar ideias com você, tirar algumas dúvidas. Conheci seu canal hoje e gostei muito. Me trouxe bastante luz. Vou me aprofundar em meus estudos e me interessei muito pelo seu curso. Gostaria muito de saber sobre essa parada de invocação e evocação. Qual a diferença? Muito obrigado, abraço. Aí a pessoa assinou. Meu querido, vamos lá. Não adianta se você teve diversas experiências, tomando vegetais, fazendo diversas coisas, se você não aproveitou, não obteve ensinamento dessas experiências. Por isso que eu digo, magia tem que ser um negócio bastante organizado. Você tem que, por exemplo, eu vou hoje no lugar para beber ayahuasca. Você vai lá no lugar, bebe a sua ayahuasca. Quando você chegar em casa, anota num livro quais foram as experiências que você teve com esse dia de ayahuasca e o que isso trouxe de bom para você. Porque não adianta você ficar estudando, lendo feito um louco, um monte de coisa e você não aprender nada disso. Você sair passando, atropelando as coisas uma atrás da outra, não resolve. O importante é você pegar aquilo que você aprendeu e assimilar. Muito importante para quem estuda essa parte de ocultismo é ter calma e tranquilidade para assimilar o conhecimento. Muito bem, você perguntou a diferença entre invocação e evocação. Evocar é quando você pede a presença da entidade na tua frente. Por exemplo, um ritual de Goécia, ele é um ritual evocativo, ou seja, você pede a presença da unidade, ela tem que aparecer na sua frente. Ou se materializar, ou aparecer de outras formas, mas ela tem que aparecer. A invocação não, você está pedindo ajuda a uma entidade. Por exemplo, quando você reza, pede a Deus para te ajudar em determinada coisa, você o está invocando. Quando você reza para o seu santo, por exemplo, quando você reza para Santo Antônio pedindo ajuda de casamento, você o está invocando. Então, invocação, pedir ajuda, evocação, pedir presença. Por exemplo, existe numa parte do ritual da Goécia onde a entidade não vem até você, você pede a ajuda do rei dessa entidade. Então você invoca o rei da entidade para evocar a entidade. É mais ou menos assim. Espero que eu não tenha complicado aí. Tá bom, meu querido? Uma outra mensagem. Bom dia, mestre Ailton do Amaral. Tudo bom? Gosto muito dos seus vídeos. São de extrema importância intelectual para os meus estudos. Gostaria que me pudesse esclarecer algumas dúvidas que tenho sobre o Anel Atlante. Quais são as suas propriedades, benefícios e modo de usar? Como energizá-lo e se existe algum ritual de purificação do Anel Atlante? Agradecido desde já, se puder me auxiliar. Vida longa e próspera. Meu querido, uma das histórias do Anel Atlante que eu acho bastante interessante é que o primeiro Anel Atlante ele foi encontrado na múmia do faraó Tutankhamon. Esse Anel Atlante que aparece por aí é o desenho do mesmo anel que apareceu no dedo da múmia do Tutankhamon. Então vamos lá, vamos fazer algumas ilações aqui. No caso do Tutankhamon, como defesa não serviu, como proteção não serviu. Por quê? Porque existem teorias que falam que Tutankhamon foi assassinado. O Anel Atlante ele não tem essa propriedade de defesa. O que o Anel Atlante pode ter é te ajudar, por exemplo, em situações de prosperidade, situações de vencer desafios, tá bom? Qualquer anel ou qualquer peça para você consagrar é muito fácil. E não existe uma regra exata para você consagrar, tá? Você pode pegar esse anel, sendo um anel de metal, é claro que você não pode mergulhá-lo em água nem em sal. Eu sugeria, por exemplo, que você lavasse com água e sabão
deixasse em cima de uma mesa com papel branco com os incensos acesos e você ali mentalizasse, olhasse para o anel e imaginando o anel te trazendo coisas boas, te trazendo prosperidade. Se alguém falar para você, não é assim, tá errado, é assim, não. Qualquer tipo de purificação, qualquer tipo de consagração serve desde que o seu mental esteja trabalhando de forma positiva para isso. Uma outra pergunta. Bom dia, Frater. Diálogo interreligioso tem sido um tema bastante ouvido e explorado já há alguns anos. O meu grupo de amigos está a ponderar promover um congresso de convívio e aprendizagem entre crenças. Digo entre crenças porque gostaríamos de ir um pouco mais longe. Não sei como sucede no Brasil, mas em Portugal ainda existe distanciamento público entre as religiões e as escolas de pensamento iniciático. Aqui no Brasil é a mesma coisa, tá, meu querido? A mesma coisa. Nesse sentido, aspiramos evidenciar a possibilidade de um diálogo aberto, fraterno e construtivo entre esses tipos de organizações. Eu vou dizer, eu não sei como é que é aí em Portugal, meu amigo, mas aqui no Brasil você fazer isso, olha, é talvez o pior trabalho que a pessoa vai fazer, porque jamais você vai conseguir isso, tá? Porque aqui o radicalismo é muito grande. Tá, o radicalismo do brasileiro é um negócio absurdo. Simplesmente alguns religiosos não aceitam de forma nenhuma outro tipo de pensamento que seja diferente dele. E se você pensa diferente dele, você é inimigo carnal dele, o inimigo ferrenho dele. Então, aqui no Brasil é difícil, tá? Pode ser que aí em Portugal haja mais desse entendimento. Eu acho que sim. Porque Portugal é muito mais antigo que o Brasil, né? E Portugal, por ser mais antigo, por ser um povo mais antigo, tem mais esclarecimento que o nosso ainda, que é um povo bastante novo. No plano está a concretização de um fim de semana com momentos de partilha de conhecimento, debate, confraternização, arte e culminaria numa celebração fraterna para celebrar a vida, o amor, o homem e Deus. Gostaria de saber a sua opinião acerca da concretização de um evento com este objetivo, se conhece ou participou de algum, em que sugestões poderia nos dar, sabendo que não estou a dar planificação do evento. Meu querido, eu já participei desse tipo de encontros, mas dentro da academia, dentro de uma universidade, onde nesse encontro existiam mestres e doutores que discutiam o assunto do ponto de vista acadêmico, ou seja, com distância, mantendo a distância acadêmica. A gente tem que tomar muito cuidado nesses encontros para tentar deixar de encontrar pontos divergentes e trabalhar no encontro de pontos convergentes entre essas crenças. Porque se você trabalhar no encontro convergente, talvez haja uma harmonia melhor e aí sim você pode trabalhar com ecumenismo, você pode fazer até rituais ecumênicos com esses religiosos, tá? Mas aqui no Brasil só dá certo se for fazer dentro do ponto de vista acadêmico, com distanciamento acadêmico. Tá bom, meu querido? E a gente pode ir conversando sobre isso, eu posso te ajudar bastante em planificar isso aí. Tá ok? Gente, já tem bastante vídeo aqui, o vídeo já está longo demais, tá? Eu agradeço a vocês, quem chegou até aqui. Se puder, não esqueçam de dar o joinha no vídeo, não esqueçam de replicar esse vídeo para os seus amigos que gostam desse tema. E até semana que vem, que eu vou falar um vídeo de um assunto fixo. Ok, gente? Vida longa e próspera, Ailton Alves.